ele vai falar sobre o Ocupa Facede e os aprendizados de autonomia que os estudantes da pedagogia que participaram do movimento tiveram. E a partir dessas aprendizagens, que importância tem então para a docência? O Ocupa Facede, ele foi então uma ocupação do espaço físico aqui da Faculdade de Educação, feito por estudantes da pedagogia com apoio de estudantes de diversos outros cursos, né, da universidade. Ele tinha como principal ponto de pauta a reivindicação por aquele espaço, né, para que ele se tornasse um espaço estudantil gerenciado pelo Diretório Acadêmico da Faculdade de Educação, mas também que ele servisse com o caráter de um espaço de vivência, de cultura, de arte, de lazer, enfim. E o Ocupa Facede, ele está dentro de um contexto, né, que está acontecendo na época, porque ele ocorre em julho, né, do ano passado, resultado muito das jornadas de junho que estavam acontecendo, né, no final do meu estágio, né, que aconteceu toda essa loucura que foi, né, milhares de pessoas saindo para as ruas para se manifestar, né, buscando seus direitos com diversos pontos de pauta. E, ao mesmo tempo, aqui na URGS, o movimento estudantil sofrendo alguns cerceamentos, como perda de espaços, perdendo autonomia, enfim, direitos de fazer festas históricas antes, né, e que estavam sendo barrados nesse sentido. Então, por isso que o Ocupa Facede, além dos estudantes da pedagogia, além do espaço ser, né, principalmente para o diretório acadêmico, ele tinha também esse outro sentido. Aqui tem a foto, né, da ocupação, e, na minha opinião, assim, eu enxergo o Ocupa Facede com duas principais características. Uma que era ele funcionar já como um espaço que ele se propunha ser. A ocupação durou 23 dias, com os estudantes dormindo, né, no espaço, e ao mesmo tempo tendo que se organizar para manter ele como um espaço realmente de vivência, de cultura, de arte, de formação, né? Muitos professores chegaram até dar aula lá no espaço. Então, ele tinha a característica de ser esse espaço vivo e, ao mesmo tempo, um espaço de resistência, porque diariamente se tinha as negociações com a direção da Facede, que pedia incessantemente que o espaço fosse desocupado. Então, ele tinha, na minha opinião, essas duas características, que era ser o espaço, né, que ele se propunha, e ser também um espaço de resistência de uma certa tensão. Então, as perguntas geradoras, né, do estudo foi o que os estudantes de pedagogia aprenderam sobre autonomia no movimento do Ocupa Facede e que importância atribuem estas aprendizagens para o exercício da docência. Então, eu peguei autonomia, né, falar de autonomia, porque, como disse uma das entrevistadas, né, depois eu vou falar sobre a minha pesquisa, que lutar por mais espaço tinha outros significados, né, e, na minha opinião, a autonomia era esses outros significados, a principal bandeira, que eu diria assim, desse movimento. Então, por isso que perguntar o que aprenderam sobre autonomia, né, os estudantes da pedagogia aprenderam sobre autonomia e que importância isso tem realmente depois para a docência. Então, os objetivos: verificar as aprendizagens de autonomia que o Ocupa Facede propiciou aos estudantes de pedagogia que participaram, né? Identificar as contribuições das aprendizagens, então, para a docência e também, muito importante, produzir um registro histórico do Ocupa Facede. Então, a justificativa, primeiro, eu trago como uma questão pessoal, por ter vivenciado o Ocupa Facede, ter vivido intensamente, e pela minha necessidade de certa forma, me distanciar para conseguir, né, fazer essa pesquisa, para conseguir identificar também as aprendizagens que eu julgava ter, ver se realmente, né, de que forma elas tinham concretude, de que forma elas se apresentavam em outras pessoas também. Então, o tema ele é pertinente porque ele trata de uma ação marcante, é uma ação única, né, nunca vista antes na faculdade, principalmente pensada e protagonizada pelos estudantes da pedagogia. E a pesquisa ela é relevante porque ela visibiliza aspectos formadores do movimento estudantil para a construção
educação, da autonomia e as suas consequências para a docência. Visibiliza essa coisa que a gente às vezes estuda bastante aqui também na pedagogia, na FACED, sobre esses outros espaços de aprendizagem, né? Esses espaços que não são a sala de aula. Então, de que forma isso se apresenta? O meu referencial teórico, né? O principal referencial teórico, Paulo Freire, porque eu tenho uma proximidade com o autor desde quando comecei a estudar ele, né? Aqui no curso de pedagogia. Ele tem uma visão de educação ligada às relações sociais e políticas, né? Isso é importante colocar. Então, ele traz um conceito que é a educação problematizadora, que ela vem contra o que ele chama de educação bancária, que seria aquela educação mais tradicional, o professor é o detentor do conhecimento, o aluno tábula rasa que recebe, né, aquele conhecimento dessa forma. E então, nessa educação problematizadora que ele traz esse conceito, o educando passa a ser um membro ativo, né, da sua construção, da sua aprendizagem. O educando também ensina ao aprender, assim como o professor também aprende ao ensinar. Ela é uma educação ligada à realidade, né? Necessita disso para fazer sentido nessa aprendizagem. Então, ela é ligada à realidade. Ela visa a emancipação e a libertação e a transformação da realidade, né? Porque exatamente ela critica essa educação bancária, que é resultado de um sistema, né, que a gente vive. Então, essa educação problematizadora, autonomia, é um valor fundante disso. Porque, para o Paulo Freire, a autonomia tem a ver com independência, liberdade de fazer escolhas, responsabilidade de assumir as consequências. Ela tem a ver com experiência, ela não é um conteúdo a ser ensinado, mas ela precisa ser experienciado. Ela tem a ver com o amadurecimento, né, do sujeito que não amadurece de repente, né, ele precisa experienciar essas coisas, ele precisa, e ao mesmo tempo ela também não é linear, no sentido e crescente, né? Ela pode, como progredir, ela também pode retroceder. E então, a autonomia para o Paulo Freire, na educação, ela não é um regalo para o professor dar ao aluno, é questão de humanizá-lo, né? É questão da ética humana mesmo. Por isso, me ativo também tanto tempo, por isso também a importância, né, dele ter escrito um livro especialmente sobre a autonomia. Então eu cito, né, uma fala do Paulo Freire: uma pedagogia da autonomia tem que estar centrada em experiências estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, experiências respeitosas da liberdade. A metodologia da pesquisa, então, ela é uma pesquisa qualitativa, com consulta aos documentos produzidos na época da ocupação e uma entrevista semi-estruturada. Os sujeitos da pesquisa foram estudantes da pedagogia, 5 estudantes de diferentes semestres, para que essa diferente também visão sobre as coisas, que participaram ativamente do FACED. As perguntas: por que participaste do FACED? Que aprendizados foram adquiridos através da participação deste movimento? Das aprendizagens que tiveste, quais tu associas com a autonomia? O que tu entendes por autonomia? Quais relações tu consegues fazer entre as aprendizagens de autonomia durante a ocupação e aquelas ensinadas durante o curso de pedagogia? Que importância, na tua opinião, o FACED teve para a tua formação como docente? Essas são as perguntas que eu fiz aos interessados. Então, os achados através dessas perguntas. As contribuições para o desenvolvimento e exercício da autonomia. Divisão compartilhada de tarefas, respeito mútuo às opiniões divergentes, horizontalidade na construção de decisões coletivas. Então, divisão compartilhada de tarefas, porque eles citavam todas as tarefas eram feitas coletivamente, desde limpar o espaço, cozinhar, cuidar da segurança, né, eram feitas de forma coletiva durante a ocupação. Horizontalidade na construção de decisões, porque as decisões eram construídas em assembleias abertas, qualquer pessoa que participasse poderia opinar, poderia ajudar a decidir, ninguém tinha um poder de voz ou voto maior que o outro. E para isso, o respeito mútuo às opiniões divergentes, né, que é necessário para essa horizontalidade mesmo, para ela conseguir funcionar. Então, eu trago uma fala
fala de um dos entrevistados que ilustra um pouco isso. O processo do Ocupa Facete é uma prova que existem mecanismos e formas de construir um espaço autônomo. Então, os achados nas contribuições do Ocupa Facete no que diz respeito à docência. Respeito à autonomia, valorização dos saberes, protagonismo compartilhado, coerência na prática pedagógica, trabalho coletivo e relações humanas. Respeito à autonomia, então, fundamental, né, que o professor respeite a nossa autonomia, saiba valorizar isso, reconhecer os estudantes com saberes, né, que não é aquele tábula rasa, e saber valorizar esses saberes. Protagonismo compartilhado, no sentido de que não precisa existir um protagonista e o resto coadjuvantes, e todos possam ser protagonistas da sua educação, das suas aprendizagens. Coerência na prática pedagógica, muito importante, porque a importância de conseguir relacionar esses aprendizados que a gente tem tão forte aqui na facete sobre autonomia e conseguir colocá-los na prática. E o trabalho coletivo, que, né, é tão importante nas relações humanas, né, na vida em sociedade. Então, trago outra fala de um dos entrevistados. Aprendi a importância de valorizar a autonomia, a importância de fazer uma prática coerente com aquilo que eu acredito, de valorizar os saberes dos alunos, os saberes de todos de igual forma, de reconhecer as pessoas. Aqui eu trago as fotos que ilustram um pouco isso, né? A assembleia, né? O formato de assembleia, o quadro que a gente utilizava também para pôr os calendários das coisas que iam acontecer no espaço, limpeza, comida coletiva. E as considerações